sempre tem falado através dele conosco, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, né? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos cantar hino de harpa hoje, né? Vamos botar tudo da harpa hoje. Quinhentos e nove. Quando Jordão passamos unidos e entramos no céu, veremos lá, com a areia da praia os inimigos, com que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois será. Sim, tantos como a areia da praia, quando vimos os salvos no mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sentados como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorados, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar-se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar-se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar ao Senhor na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar-se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar com amor e orar ao Senhor na seara e na vinha do Senhor.
Senhor. Capaz e songoso, tem ao meu Jesus. Pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo que vem, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois a graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é Meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma crer, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Cansaram, foi? Vamos cantar um corinho. Deixa eu ver aqui. Seiscentos e 45. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória
Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje eu vou ler um salmo que é muito conhecido mesmo. Tem 2 salmos na Bíblia que ele é muito conhecido. Isso, 23 e o outro 91. Então é esse que nós vamos ler. Salmos de número 91. Nós vamos ler ele todo. Ele é curtinho, não é grande. Esse salmo é duas de manhãzinha e à noite. As pessoas têm esse salmo como um amuleto, né? É uma segurança, né, Fábio? Já está Todos encontraram? Salmos número 91, a partir do verso 1, que diz assim. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre de sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens e a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me amou, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Senhor. Pai, que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, confiar em Ti, como o Salmo diz, tão somente em Ti, Senhor, e nos abrigarmos debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. É muito lindo, né, esse Salmo? Mas você sabia que o Salmo, se você colocar ele dentro da carteira, ele não vai lhe proteger? Quem é que protege a gente? Jesus Cristo, Deus. Se
Se a palavra dele estiver no nosso bolso e não no nosso coração, na nossa mente, é uma palavra morta. Se a gente não tiver fé naquilo que a gente está lendo, ela não serve para nada. Então assim, a palavra de Deus, ela é viva, mas quem dá vida a ela é quem? O Espírito Santo. A partir do momento que eu abro essa palavra aqui e começo a ler, eu creio nela, aí ela é viva. Agora, se eu dobrar ela e colocar no bolso, ela é um pedaço de papel apenas. Mas tem muita gente, como o irmão Adão, que gosta de ler o Salmo 91. Mas, quando nós fazemos uma oração, porque o Salmo é uma oração. Isso. Quando nós fazemos uma oração, quando nós lemos o Salmo, é uma oração. Só que o Salmo 91, quando nós lemos como oração, como o irmão Adão lê, tem um pequenozinho detalhe que eu vou ler para vocês, como vocês deveriam ler ele quando for vocês lerem ele como oração. Por exemplo, no começo tem aquele que habita, não é isso? Aqui não diz aquele que habita na esconderijo do Altíssimo. Olha só, em vez de dizer aquele, porque o Salmo aqui, ele está falando de outra pessoa. Então, eu digo assim, eu que habito no abrigo do Altíssimo, ou esconderijo do Altíssimo, e descanso à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador ou do passarinheiro e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meu dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei e verei o castigo dos ímpios. Se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio, nenhum mal me atingirá. Desgraça alguma chegará à minha tenda ou à minha casa, porque os seus anjos ele dará ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos ele me segurarão, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu pisarei o leão e a cobra, pisotearei o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. O verso 14 até o 16 é Deus falando para nós o que Ele vai fazer, porque nós confiamos nele, porque Ele me ama. Ele diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei. Isso é Deus falando para nós. Se nós verdadeiramente amarmos ao Senhor, Ele vai nos resgatar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos salvar, porque nós o amamos. Viu como é diferente, irmão Adão? Não, eu estou dizendo
dizendo só que onde tiver aquele, vocês colocam eu. Ele, vocês colocam mim. Eu. Porque quando eu estou fazendo uma oração para que Deus me proteja, para que Deus me abençoe, eu não falo aquele. Deus abençoa aquele. Eu falo, Deus me abençoe. Entendeu? Só para vocês entenderem que o que faz com que Deus nos dê a proteção, o que faz com que a gente fique abrigado debaixo das suas asas, não é um ritual. É ver e confiar nele. É colocar o Senhor como prioridade. É confiar no Senhor. É o amar acima de tudo. Como ele diz, porque ele me ama. Ele não socorre quem não o ama. Ele pode até socorrer, mas por amor a outra pessoa que está pedindo por aquela pessoa. Por exemplo, Deus livrou meu filho da morte, mas não foi por amor a ele não, um pecador. Foi por amor a minha mãe, a mim, porque estávamos orando por ele, e não por causa dele. Entendeu? Então, ele age na vida daqueles que o amam. Ele pode fazer milagre na vida de outras pessoas através daquele que o ama, daquele que confia nele, daquele que obedece. Então, assim, naquele dia, se a gente não estivesse orando para que Deus guardasse, eu, todos os dias, oro pelos meus filhos. Se Deus não atender a minha oração, se acontecer alguma coisa, como aconteceu, que era para o meu filho estar hoje morto e no inferno, né? E Deus teve misericórdia e lhe deu mais uma oportunidade. Mas infelizmente as pessoas não escutam a voz de Deus. Então assim, Deus não deu mais uma oportunidade, não foi? Só por amor àquele pecador. Ele ouviu as orações de uma mãe que ora pelo seu filho para que ele os guarde. E ele guarda. Por amor a quem? Aquela pessoa que está orando. Então Deus guarda não por amor ao pecador que está lá rejeitando ele, mas alguém tem que orar para que aquele pecador seja livre da morte. Se naquele dia, se o meu filho não tivesse nenhum parente, ninguém que estivesse orando por ele, e ele não estivesse com uma pessoa que era serva do Senhor, na garupa, que foi um acidente de moto, ele tinha morrido na hora. Porque os socorristas, quando chegaram lá, acharam que ele estava morto. Então, assim, veja a importância da gente interceder por aqueles que não estão na presença do Senhor. Deus nos ouve, irmãos. E Deus faz. E quando ele tem promessa na vida de alguém, quando ele chama alguém, ainda que aquela pessoa ande por caminhos, mas se alguém estiver orando por aquela pessoa, Deus está o guardando da morte, para que ele não parta para a eternidade sem Jesus. Que é o caso dos meus filhos, né? Todos os dias eu estou orando por eles, para que eles não partam dessa vida sem Jesus. Mas é maravilhoso porque Deus cumpre a sua palavra. E como cumpre? Hoje eu terminei o livro de Jeremias. E o livro de Jeremias é tremendo. E tudo que Deus mandou Jeremias falar, se cumpriu naquela época. E a história, não é só a Bíblia não, a história do mundo mostra isso. É muito interessante. Hoje eu estava meditando nisso, o quanto Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele diz, olha, ele passou mais ou menos Jeremias
em torno de 30, 40 anos pregando para Israel: arrependa-se. Se vocês se arrependerem, Deus não vai trazer o juízo dele sobre vocês. E o povo ficava zombando. E o povo zombando. E quando o juízo de Deus chegou, até Jeremias foi no embalo. Jeremias sofreu muito. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês lêem muito na Bíblia Babilônia, né? O nome de Babilônia. Vocês escutam muito. Isso foi uma cidade que era poderosíssima. Essa cidade, muito bonita. Só que tinha uma profecia que essa cidade, por ser tão orgulhosa, se achar que era maior do que Deus, Deus ia destruir. E a profecia era: ela nunca mais será reconstruída. Se você for lá no Iraque, onde fica a Babilônia, você vai encontrar lá as ruínas dessa cidade. Mas ela nunca mais foi construída. Então, assim, você veja, a história se cumpriu. Então, o que Deus falou, ele cumpriu a respeito de Babilônia, a respeito do seu povo. Jeremias dizia, foi Deus que mandou Jeremias dizer: vocês vão passar 70 anos no cativeiro. 70 anos. 70 anos o povo de Deus passou no cativeiro de Babilônia. E aqueles que não foram para o cativeiro foram mortos. E Deus já tinha dito: se vocês não aceitarem o cativeiro, vocês vão ter que morrer. E por incrível que pareça, eles escolheram a morte em vez do cativeiro. Então, quando Deus fala que nesse salmo, que Ele nos protege, que Ele nos cobre com as suas asas, pode ter certeza de que se você o amar, se nós confiarmos nele, Ele fará. Então, assim, um dia desse nós fomos visitar uma pastora lá em Maceió, e Deus falou na boca dela: eu tenho dado muitos livramentos a vocês nesse carro. Nós não vemos. Teve alguns livramentos que o pastor viu, mas nós não vemos quando os anjos estão acampados em volta do carro. Nós vamos e voltamos e não acontece nada. Por quê? Porque o Senhor acampa os seus anjos em nossa volta. Então, que nós venhamos buscar mais e viver para esse Deus da maneira que Ele merece, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. E não vamos trocar o amor eterno por um amor passageiro, porque as coisas desse mundo todas vão passar. Só o amor de Cristo, só o amor de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos ouvir o pastor louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Meus amados irmãos, fazer um negócio diferente. Irmão Adão, me diga aí um tema aí para gente compor um hino. Deus é amor, então fala minha amor. Deus é amor. Não é, não está falando? Esse
amor que Deus tem por mim, enviando Jesus na cruz, por amor a mim, desceu no Calvário, por mim se entregou, simplesmente por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em meu lugar, porque todo aquele que nele crê tem vida eterna, garantida, nova vida. E é por isso que eu canto esse amor sem igual, porque Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e sentado à destra de Deus no trono está. E a igreja está esperando esse grande dia que está chegando. A trombeta irá tocar. Quem nele crê tem a vida eterna, porque aquele que nele crê nunca morrerá. Isso tudo é amor, amor verdadeiro, amor por inteiro, amor do meu Cristo, que entregou a sua vida em meu lugar. Porque Deus amou o mundo de toda certeza, de toda maneira, a ponto de entregar Jesus em meu lugar, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Isso tudo é amor que Deus demonstrou em meu lugar. Eu era um pecador, perdido, acabado, viciado, mentiroso, cheio de pecado. Ele veio e se entregou em meu lugar. Me deu uma nova chance, restauração, purificação, modificação e redenção. E hoje canto um amor sem igual, porque aquele que nele crê tem vida eterna pra todos sempre garantida. Saiu do inferno, está caminhando no céu, onde sempre viverá, porque todo aquele que nele crê e receber como Salvador tem o céu como morada eterna. E encerro dizendo: isso é amor. Tu é maravilhoso, Deus. Esse ficou muito lindo, viu, pastor? Vou fazer teu não sabe mais não, né? Não. Nossa, ele tá gravando. Irmãos, eu vou fazer uma ressalva para vocês não ficarem pensando errado, né? Deus ama o pecador. Ele ama. Agora, o que eu estava falando era que o salmo, aquele salmo, dentro da carteira ou a Bíblia aberta, ou na mão de alguém que não o ame, ele não tem efeito nenhum. Foi isso que eu quis falar. Entendeu? Então, para depois dizer que não, Deus ama tanto o pecador que ele deu a vida do seu filho por ele. Irmão, porque tem gente que abre a Bíblia e deixa ela toda empoeirada, né? No Salmo 91.
Como se aquilo fosse fazer diferença. É a mesma coisa de um livro. Irmão, o importante é estar aqui, ó, o seu amor por Deus. Se o Senhor ama a Deus, Ele vai o proteger. Entendeu? Então, assim, quando eu disse que Deus protege o pecador por causa de alguém que está orando, não é porque Ele não ama o pecador. Ele ama o pecador. Eu estou dizendo assim, se o pecador andar com aquele salmo dentro do bolso, achando que Deus vai proteger por causa do salmo, isso não vai funcionar. Ele protege por causa de alguém que está orando por ele. Entendeu? Não é que eu não, para ficar claro, né, para não ficar nenhuma confusão, depois as pessoas até que estão assistindo dizer assim, a irmã falou que Deus não ama o pecador. Não, mas Deus ama tanto, exatamente, por nós, né, que somos pecadores. Era só essa ressalva que eu queria fazer, né, que eu estava falando com relação ao Salmo 91. Agora, irmão Adão, vem aqui dar uma palavra poderosa. Vou compor um louvor. Essa mais ou menos assim é o que eu fiz. Vai. Não mais para debaixo da luz e ficar longe, não mais para curar. E a luz está queimada. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Coríntios 13, versículo do 1 ao 3, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, ainda que entregaste o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém? Agradeço a oportunidade. Nós temos que amar a todos. Nós não podemos amar, não tem decepção de pessoa. Eu não posso amar um e dizer, eu não amarei a não. A gente tem que amar todo mundo. Se amar a 99 e não terminar os 100, nada seria. Amém? Logo, logo o irmão Adão vai estar aqui pregando no lugar do pastor. Amém? Olha, a fé e a esperança é para essa vida. Mas o amor, ele é eterno. Por isso que diz, o mais importante desses três é o amor. Porque o amor é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o amor. Deus é amor. Então assim, Deus é o próprio amor. Então não tem como a gente se separar do amor de Deus. Como a gente viu quarta-feira, né? Não tem como. Hoje eu quis falar mais um pouquinho, né? Porque a semana passada a Tati disse que foi tão rápido o culto. Que aí eu digo que eu vou falar um pouquinho também, né? Eu falo demais para esticar o culto mais um pouquinho. Mas o pastor vai louvar o fundo do baú e em seguida traz a palavra. Louvamos a Deus pela presença da Tati, das suas filhas, da Elédia. Deus irá recompensar por esse esforço de todos os irmãos, com certeza absoluta. Eu gosto das músicas no tom Lá menor, Ré menor, eu gosto, porque são as músicas que a tônica
a tônica do acorde é mais tocante. Entendeu? Eu era um prisioneiro, mas Jesus Cristo me livrou, pois meu santo e verdadeiro, e o meu caso advogou. Não foi por dinheiro, meu Salvador me livrou, mas foi o sangue do Cordeiro, sangue purificado. Estou liberto, agora eu posso dizer que estou salvo e estou certo, que Jesus Cristo tem poder. Estou liberto, agora eu posso dizer que estou salvo e estou certo, que Jesus Cristo tem poder. Já não sou mais prisioneiro, não sirvo mais a Satanás, pois meu santo e verdadeiro purifica mais e mais. Agora eu vivo tão suave, um peixinho no mar, alegremente como as aves, que a vida delas é canta. Estou liberto, agora eu posso dizer que estou salvo e estou certo, que Jesus Cristo tem poder. Estou liberto, agora eu posso dizer que estou salvo e estou certo, que Jesus Cristo tem poder. Meus irmãos, Provérbios capítulo número 4, 23. Sobre tudo, meu Deus, tentar falar uns 15 minutos. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos falar primeiro do repolho, né? Para que serve o repolho? Para comer, para salada. Todavia, porém, Eliezer, o ser humano repolho, ele é um ser humano com umas características que você vai repensar para ver se você vai querer ser um crente repolho ou não. Primeiro, o ser humano repolho, ele é duro por fora. O repolho é duro por fora? Todo duro. E amargo? Eu estou falando do ser humano. O ser humano repolho é duro por fora e amargo. O ser humano repolho é aquele tipo de ser humano que ele é mesmo um concreto. Para você conseguir convencer ele daquilo que ele pensa, daquilo que ele acredita, mesmo com base bíblica, não tem aquelas pessoas que você diz, só se Jesus descer do céu. Porque aqui na terra, alguém para convencer o fulano disso, é difícil. Mas eu estou falando desse tipo de dureza. Eu estou falando daquela dureza que, por mais que ele esteja convencido que ele está errado, para ele está certo. O ser humano repolho tem essa dureza. Além dele ser duro, pode ter certeza, o ser humano repolho, ele é amargo. Na boca dele, quando ele se abre, só tem malícia, falsidade, hipocrisia, lascívia.
O ser humano repolho, ele não é uma pessoa que tem uma facilidade de fazer uma amizade sincera, tem uma confiança orgânica. O ser humano repolho é um ser humano que ele é ele, com ele, por ele, sem ele não é nada. Entendeu? Esse tipo de ser humano, o ser humano repolho. Perceba, duro, mas duro. Nenhuma furadeira consegue arrebentar ele. Outra característica do ser humano repolho: vive na defensiva e fechado para o amor no coração. O que é viver na defensiva? O que você me diria? Chega alguém perto dele, não é nem ameaça, não vai nem atacá-lo, não vai nem agredir, vai só dar um abraço, dizer eu te amo, dizer Jesus te ama. Mas se ele vê alguém se aproximando, estou falando do ser humano repolho, se ele vê alguém se aproximando, ele já pensa: se vir com duas, vai ouvir quatro. Se vir falar besteira, eu vou descer a madeira. Você conhece esse tipo de ser humano? Ser humano repolho, às vezes você se aproxima dele para dar amor, porque quem abraça, quem ouve, quem aconselha, quem intercede por você, quem quer você na presença de Deus, só quer lhe dar o bem, só quer lhe dar o amor. Mas o ser humano repolho, se vir, não sabe nem o que é que vem de lá, mas ele já está preparado para reagir com agressividade. Ser humano repolho. Meus amados, nós temos que ter muito cuidado com esses seres humanos que existem por aí. Ser humano repolho. Eu não sei nem se repolho é gostoso na salada, né? Eu gosto. Mas para ele ficar gostoso, precisa de um preparo, de uma mistura. Porque ele sozinho, sem graça. Não tem graça. Então perceba, vamos analisar quem somos nós e se somos rosas ou repolho. Vive na defensiva, fechado para o amor no coração. Tem aparência firme, mas falta flexibilidade, graça, ternura. Ele tem aquelas pessoas que são assim, né? Você olha 24 horas para ele, ele é assim. O que foi? Nada não. Eu fiz alguma coisa? Não. Está chateado? Não fale nada comigo. Ser humano repolho. Meu querido, dá para você mudar dessa direção aqui para aquela ali, porque eu estava querendo passar aqui, com você aqui, não dá. Se quiser, espere. Quando eu resolver sair, eu saio, você passa. Tem gente assim ou não tem? Tem. Ser humano repolho, para ele não tem flexibilidade. Tudo é do jeito dele, da forma dele, não tem diálogo, não tem nada que faça ele mudar daquilo que ele decidiu fazer. Não tem. Radicalmente contra. Quero dizer uma música de Luiz Gonzaga, que eu lembro até hoje, e acho até engraçado, eu acho que o Moadão cantou. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu. Esse ser humano repolho, gente, repolho, tá? É desse jeito. Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos crentes repolho. Rapaz, sei aquele fulano ali é forte. É nada, é repolho. Perceba bem, se você entender essa mensagem de hoje, eu vou ficar muito feliz. Estou acelerando. Reage com dureza. Carrega mágoas que se torna difícil de se conviver. É aquilo que eu estava falando no começo. Você fala com ele, é mais provável que ele lhe dê um coice do que um abraço. Reage com dureza. Agressividade. Carrega mágoas. Tudo que você fala pode ser até para o bem. Eu estou falando isso para você, mas para o seu bem. Conversa. Está querendo que eu mude a minha opinião para agradar a ele, a ela. Conversa. Sabe uma coisa? O que você falou me chateou. Quero nem ouvir. Sai para lá e vou para cá. Ai, ô fulano, dá para você conversar comigo? Não quero papo porque ela tentou mudar a minha forma de pensar e eu... Gente, repulso. Eu tenho certeza que você já mudar de ideia. Alguém aqui quer ser repulso? Meus amados irmãos,
Crente que guarda mágoa é crente repolho. Paulo diz: descarregai-vos diante do Senhor todas as vossas cargas. E também na sua carta a Timóteo ele diz: ajude-os a carregar as cargas uns dos outros. O problema é que o crente repolho, ele vai arquivando tudo aqui dentro, tudo aqui dentro, tudo aqui dentro. Ele pode ser até um ser humano magro e leve, mas espiritualmente ele não será um ser humano obeso e pesado, e tanta carga de mágoa que ele carrega. E outra coisa, para ele não tem conversa, não tem perdão, não tem diálogo. Eu conheço uma mulher lá em Rio Lago, que ela já faleceu dias atrás. E é uma pessoa que se dizia crente, mas morreu intrigada de mais de 5, 6 pessoas. E você me perguntar para ela: minha irmã, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito para fulano vir aqui e pedir perdão, ou a senhora pedir perdão, porque a senhora parte dessa vida para outra, e eu prefiro não chegar no céu do que pedir perdão a fulano. Quando a mulher disse: calma, você perdoou, já perdoaram uma outra, ela disse: quem perdoa a Deus, a outra disse: não, perdoa a Deus. E ali ficou com pau a pau, né? Mas a gente, através da palavra, vai tentando alterar essa ideia. Então, meus irmãos, crente e repolho é desse jeito. Vive guardando mágoas. Mas perceba bem, o crente repolho, ele tem essa característica dentro de si. Já chega de falar de crente repolho, né? Tem mais coisa aqui, não vou falar não. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz: tirai de vós a amargura, a ira, a cólera, e o que mais? A gritaria, a blasfêmia, a malícia. Efésios 4, 31 diz isso. E o crente rosa, como é que é ele? Ele exatamente tem tirado de si tudo isso que eu falei. O crente rosa, ele é quebrantado. Você já ouviu falar de crente chorando? De tudo aquele irmão está chorando. De tudo aquela irmã está chorando. Você já viu? Rapaz, eu estou cansado porque aquela irmã não pode ouvir o hino. Eu já estou cansado porque aquele irmão não pode ouvir o louvor, já desce lágrimas dos olhos. E eu não sei que frouxura é aquela. Não é frouxura. É buscando ter um coração quebrantado e ser um crente rosa. A rosa, eu não estou falando dos espinhos. Os espinhos não é da rosa. Os espinhos é do caule da rosa. A rosa não tem espinhos. A rosa em si não tem espinhos. Tem o caule. Mas perceba bem, o crente rosa, a primeira característica dele, ele é quebrantado. E crente quebrantado não é só aquele que chora. Crente quebrantado, irmão Luiz, é aquele que se compadece da situação do outro, seja ela de carência de alimento, seja ela de carência emocional, seja ela de carência espiritual. Quem tem o coração quebrantado sabe se compadecer da situação do seu irmão, do seu próximo. Todavia, porém, quem tem o coração quebrantado tem características do crente Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Quando o salmista diz ali renovar o espírito, diz renovar a minha personalidade de um crente repolho para um crente rosa. Só alguém com coração extremamente perverso fez o que Davi fez com o marido de Betseba. Mas só quem tem um coração transformado de repolho em rosa fez o que ele fez no Salmo 51. Meus amados, percebamos bem. O que é que causa eu e você correr o risco de se tornar um crente repolho? Se não tirar a amargura, a ira, a cólera. Você sabe o que é cólera? Não, né? Cólera era uma doença que consumia radicalmente a sua flora intestinal. E quando ela consumia a sua flora intestinal, ela causava em você fraturas.
disenterias, buracos estomacais dentro de você. A Bíblia está dizendo em Efésios que a amargura, a ira, transforma-se em cólera. E sabe o que a Bíblia diz que é igual a cólera? A gritaria. Eu amo quando alguém diz no meu ouvido: pastor, o senhor fala baixo. Porque eu aprendi aqui em Efésios que a gritaria é igual a cólera. Você já pensou nisso? Eu estava conversando certa vez com uma irmã. Ela disse: pastor, vou lhe contar um segredo. Ah, pastor, meu marido, acabei de saber que ele me traiu. E a irmã estava 5 metros à frente disse: se vocês não querem que o mato escute e parede escute, fala mais baixo. Mas eu estou falando. É, irmã. Já é um dom natural dela falar daquele jeito. Falar gritando. Claro que tem a diferença de falar alto e falar gritando. Mas tem pessoas que só conseguem falar se a voz dela sai mais alta que todo mundo. Perceba bem. Eu não tenho tempo para falar isso. O coração que é rosa é um coração que sabe discernir os seus sentimentos. Perceba, o coração. Deixa eu falar só um toque aqui do coração repolho. Precisa ser transformado por dentro e se tornar útil e agradável. O ser humano rosa é um ser humano que demonstra todas as suas fragilidades para Deus. Porque, pastor, mas Deus não sabe, sabe. Mas tem situações que Deus quer ouvir de você. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Ô Senhor, o Senhor sabe todos os meus defeitos. Eu sei que Ele sabe. Deus sabe que você sabe que Ele sabe, e Ele sabe, e você sabe que Ele sabe. Todavia, porém, Ele quer ouvir de você. Eu repito o que ele disse 15 dias atrás. Por que a gente tem que falar? Porque o diabo tem que perceber e ouvir a nossa sinceridade para com Deus. O diabo tem que saber que nós estamos deixando de ser crente de repolho para ser crente rosa. Então o diabo tem que ouvir: Senhor, eu não presto. Senhor, eu tenho sido desonesto para contigo. Senhor, eu falei isso, falei aquilo, falei aquilo outro. Senhor, eu preciso do Senhor, me dê uma chance. Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim, não retire de mim o teu Espírito, não lance fora da tua presença, volta para mim a tua face. O ser humano que está se tornando de repolho para rosa, ele precisa expor isso. Ah, mas Deus conhece os meus pensamentos. Ok, mas ele quer ouvir, ele gosta de ouvir. Aí eu volto a dizer para você aquele exemplo do cego. Jesus sabia que o cego queria ver. Tenho certeza que Jesus sabia. E o cego tinha certeza que Jesus sabia que ele queria ver. Mas ele disse: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Jesus não estava com a amnésia. Jesus não estava esquecido. Mas ele queria ouvir do cego: o que é que você quer, Senhor? Tem misericórdia de mim. Tira essa cegueira de mim. Ah, então é isso que você quer? Eu já ouvi, já entendi. Então veja. Meus amados, perceba bem. Todo coração sensível recebe fé. Todo coração sensível tem um bom perfume de Cristo por onde passa. Todo coração sensível aceita correções e ama a sinceridade e edifica uns aos outros. Isso é característica de crente rosa. Crente rosa aceita correção. Crente repolho não. Ele diz: quem é você? Eu digo: ninguém. Crente rosa, meu irmão, muito obrigado por isso, porque o Senhor está me corrigindo para o meu bem, o Senhor está me abrindo os olhos. Deus abençoe. Graças a Deus por sua vida. Meu irmão, o crente que vive com um coração sensível, ele tem a fé acrescentada, ele é um bom perfume de Cristo. Você já viu aquele tipo de pessoas que as pessoas dizem assim: poxa, o ambiente está pesado, mas o fulano chegou aqui, cantou um hino, fez uma oração, parece que o ambiente mudou, a gente ficou mais feliz. Você percebeu que aquele peso no ambiente que estava passou? Esse tipo de pessoa é aquele que transmite por onde passa o bom perfume de Cristo. Perceba, estou falando de crente, faltou 12 tópicos do crente repolho, eu estou acelerando aqui no crente rosa. O crente rosa diz o que está escrito em Colossenses 3,12: revestimos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, e feitos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, temperança. O crente rosa tem essas características. O crente rosa tem domínio próprio, temperança, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. O que é longanimidade? Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim: ih, meu filho, para eu me irritar, vai precisar passar muita água debaixo da ponte. Perceba, crente rosa tem essas características. O ser humano rosa representa um cristão cheio do Espírito Santo que reflete a beleza de Cristo. Que reflete a beleza de Cristo. O crente rosa perfuma o ambiente. Sendo sincero com os irmãos, é o único cheiro de rosa que eu não gosto. É aquele cheiro de rosa de velório. Eu não gosto. Eu pensava que era. Mas rosa perfume. Rosa perfume. Rosa. A minha esposa organizou um culto de missões outro dia lá em Maceió. E me parece que ela resolveu comprar umas flores naturais. Né? Flores naturais. Mas a igreja ficou uma beleza. Caro que nem a beleza. Mas a igreja ficou linda. Outra característica eu podia acrescentar aqui, mas não acrescentei. Quanto é que está o repolho? Está caro? 12 reais, não? E a rosa? Quanto é que está? Sim, estou falando. Vamos botar aí uma padrão. Se for uma só, agora deve estar uns 5 reais. Mas a gente não costuma trabalhar com uma rosa, a gente costuma trabalhar com um buquê. Um buquê é quanto? Rosa deve estar no mínimo uns 30 reais, dependendo da quantidade de rosa. Isso, pouquinha rosa, 30 reais. Se você for montar um buquê de verdade, prepare o bolso. Sabe por quê? Porque quando o crente sai desse retiro, vira rosa, o Espírito Santo vem, a mansidão vem, a misericórdia vem, a benignidade vem, os benefícios do céu vem, a presença de Deus vem, e ele deixa de ser barato e começa a custar caro. Você tem peso de ouro. Entenda, crente e repolho, eu não vou falar mais hoje porque o tempo não permite, mas o crente e repolho, parou tudo aqui, mas o crente e repolho, ele não deve ser imitado. Todavia, porém, o crente rosa, ele precisa ser copiado. A gente está cercado de pessoas que pensam que é rosa, mas é repolho. Nós estamos cercados de pessoas que precisam passar por um processo para representar verdadeiros testemunhas de Cristo. Aí eu termino dizendo: a rosa tem espinhos, mas não deixa de exalar perfume. Assim somos nós. Com lutas, adversidades, podemos viver o perfume do amor de Deus, porque afinal de contas, nós devemos ser, precisamos ser e somos crentes rosas com perfume de Cristo. Está entendendo ou está difícil? Está entendendo, irmão? Percebemos bem para encerrar. Quem você tem sido? Alguém difícil de se aproximar? Ou alguém que transmite paz? Tem permitido a mobilidade de Deus em sua vida ou resistido à mudança? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos grandiosos. Sabe qual é o crente soberbo? Eu não mudo. Meu jeito é esse, me aceite se quiser. Se não quiser, não me aceite. Quem me acha ruim, come menos. Eu sou desse jeito mesmo. Esse é o crente soberbo. Mas nós aqui, consequentemente em Roma, Luxemburgo, precisamos ser crentes rosas. Crentes rosas. Não deixe que os espinhos da vida, as dificuldades da vida, as lutas da vida, as
tribulações da vida, as crises conjugais, as crises financeiras, as crises emocionais, deixe que você transmite. Deixe de transmitir. Não deixe que essas situações lhe proíbam de transmitir o perfume de Cristo que você tem. Todavia, porém, o Espírito Santo transformará o seu coração de um coração que vive em dureza, em amargura, como um repolho, para um coração florido, cheio de graça e amor, como uma rosa no jardim do Senhor. Tem mais top para mim, eu não vou falar não. Para sermos crentes rosas, você precisa, eu preciso ser assim. Você aprendeu alguma coisa ou ficou difícil? Agora a pergunta que o irmão Luiz perguntou ali. Quem é crente repolho diz amém? Mas quem é crente rosa diz amém. Glória a Deus. Jesus seja louvado. Jesus seja louvado. Vamos cantar esse daqui? Vocês têm paciência ainda? Bora. Tem certeza? Eita, Jesus. Jesus é bom. Jesus é bom. Vamos lá. Vamos lá. Essa eu consigo, né? Fechando os olhos, vamos olhos a trombeta posso ouvir no grande coral, tocando a canção, dizendo que já vem a salvação. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Esses são dias de Moisés, a justiça reinando outra vez. E estes são dias de hoje, o mundo vive na escuridão, mas nós somos trabalhadores, anunciando a volta do Rei. Dando com o sol, dando sobre as nuvens, a trombeta posso ouvir. Um grande coral, cantando a canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são dias que os nossos voltaram a viver. Estes são dias de Davi, brilhando em horror. E estes são dias de festa, os campos negros estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, dando com o sol, dando sobre as nuvens, a colheita vai abrir. Dizendo que já vem a salvação. Ele vem, dando com o sol, dando sobre as nuvens, a colheita vai abrir. O grande coral, dando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Essa parte é fácil. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. Não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há
Jeová, não matas como 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 Jeová. Ele vem, brota o sol, bota o sol nas nuvens, a colheita vai sorrir. Dando uma visão, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, sol das nuvens, a colheita vai sorrir. Dando uma visão, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, dando o sol das nuvens, a colheita vai sorrir. Dando uma visão, dizendo que já vem a salvação. Só vai subir os crentes bases. Então, abandonemos o estilo repolho. Amém? Meus irmãos, desculpe a demora. Vamos orar? A Tati vem orar. Meu Pai, te louvamos, agradecemos o teu nome, Senhor, por este culto. Te louvo pela vida da Eliette, Senhor, que mais um culto está aqui conosco. Abençoa a sua filha, Senhor, que faz alguns dias que não está aqui com a gente. Traga ela de volta. Te louvo pela minha esposa, te louvo pelo irmão Luiz, te louvo pela Tati, te louvo pelas suas filhas. Muito obrigado, Senhor, porque eles venceram o friozinho e estão aqui. Pai, que amanhã nós possamos estar aqui te louvando, te adorando, ouvindo a tua palavra. Usa, Senhor, quem for ministrar a palavra amanhã. Abençoa, Senhor, o irmão Adão, o irmão Maria, para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo continue com você, com sua casa e com a sua família. Não só hoje, mas para todos sempre. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe até o próximo curso.